Olá, meus amigos. Meu nome é Sidney. Como sabem, eu gravo vídeos, mensagens em torno da espiritualidade. Às vezes temas diferentes do Evangelho, mas a essência é sempre para o bem. Hoje nós vamos tratar de um tema muito diferenciado dos outros. Eu dou o nome de Pistoleiros do Além. Nossa! Como é que vocês lidam com as suas superstições? Como é? Então, para isso, eu tenho uma história, a qual poderá ser muito interessante para todos, para que possamos despertar no nosso bom senso ou a nossa imaginação a respeito. Conta-se que em um bairro distante, na confluência de duas ruas, moram 4 famílias, uma em cada esquina. Mas um morador de uma das casas sai certa manhã e depara com velas acesas e uma garrafa de aguardente bem no meio da rua. Qual foi a sua reação? Esse povo não tem mais o que inventar em suas práticas religiosas. É coisa de brasileiro mesmo, comenta com seus botões. E despreocupado, toma seu automóvel e segue para o trabalho. Sai o segundo morador, vê os objetos, arrepia-se todo. Meu Deus, um despacho! Alguém querendo me prejudicar? Afasta-se rapidamente e põe-se a benzer-se, sem afastar do seu coração um certo pânico. Isso despertando de súbito aquele medo de perseguição pelo resto da sua vida, culminando em palpitações e muitas dores no peito. O terceiro morador, ao sair, olha desconfiado para o despacho. Volta para dentro de casa. Vai para o quarto dos fundos e põe-se a queimar incenso e repete várias vezes uma reza, benzendo-se em nome da cruz. Após, mais tranquilo, parte para o seu trabalho. O quarto morador, tão apavorado quanto ao segundo, decide sair de casa para evitar problemas. Ante a esposa surpresa, combina antecipadamente o seu fim de semana indo passear, indo para o litoral, antes de terminar aquele dia. Em poucos minutos, improvisa uma saída rápida da sua casa. Pois bem, moral da história. À noite, longe dali, um devoto agradece ao seu protetor espiritual uma dádiva recebida. Que dádiva? Devido ao pedido para uma entidade de fé, conseguiu o emprego desejado, após ter cumprido fielmente a instrução ao deixar uma garrafa de aguardente com velas acesas nessa encruzilhada que nós falamos ou denominamos despacho. O despacho não fazia parte de nenhum sortilégio para prejudicar nenhum dos moradores, mas cada um reagiu conforme suas concepções ou suas superstições. Como há de se notar, o primeiro racionalmente considerou que nada significava para ele, permanecendo tranquilo. O segundo desequilibrou-se de imediato pelo medo.
ficou até doente, e ninguém poderia tirar da sua cabeça a ideia que fora vítima de algum mal encomendado, dizem, mal feito, de algum inimigo ou adversário. O terceiro, por segurança, preveniu-se com sua prática ritualística, acendeu um incenso, orou e fez um descarrego particular. E o quarto, coitado, apavorado, saiu de sua casa, mas a sua esposa, com uma postura de fuga, talvez pensando, eu distante, esse despacho perde o prazo de validade, nada a mim acontecerá. Bem, essa história demonstra bem a nossa maneira de ser, de encarar os acontecimentos, de reagir em face às certas circunstâncias, as quais têm influências decisivas em nossa estabilidade física ou emocional, entre parênteses, psíquica. O fato é que somos o que pensamos ser. Pessoas que cultivam superstições, medos, fobias, que se apavoram pela perspectiva de sofrer influências espirituais, as quais fatalmente se envolvem em desajustes, perturbações emocionais e se tornam vítimas de males inexistentes. Por vezes passam a vida toda batendo cabeça atrás de resposta para as suas aflições. Frequentam médicos, frequentam benzedeiras, trabalhos, e nada é resolvido. Mas, naturalmente, existem indagações a respeito. Velas, pingas, outros apetrechos que fazem parte servem para contentar ou atrair espíritos para nos favorecer, amando de uma tarefa para perseguir alguém. Pode isso acontecer? Existe essa possibilidade. Será? Será que existe? Vamos responder com uma outra pergunta. Aqui na Terra, é possível contratar um pistoleiro para atirar ou tirar a vida de alguém? A resposta é evidente que sim. Principalmente em certas regiões onde existem bolsões de pessoas dotadas de ambições e maldades. Ou, em outras palavras, onde existem pessoas que têm o hábito infeliz de resolver suas pendências em forma de vingança ou vingativa. Ora, o mesmo acontece na vida espiritual. Somos imortais. E na vida espiritual não é diferente. Levamos daqui o que somos, ou o que representamos ser no nosso meio social. E nem é preciso procurar um intermediário, um médium, para a contratação de um pistoleiro. Basta que tenhamos ódio de alguém, que desejamos alguma desgraça para alguém, e não será difícil atrair espíritos dispostos a colaborar com os nossos desejos. Assim, atraímos uma legião de espíritos pistoleiros do além, que usarão balas da discórdia, do desentendimento, dos vícios, dos desajustes para ferir os nossos desafetos. São espíritos que tiveram a oportunidade de serem melhores enquanto encarnados, mas sucumbiram à misericórdia do Criador, de Deus, para mais uma oportunidade de ser melhor. Nessa vida, ainda não acordaram para a vantagem que existe entre o bem e o mal e continuam vingativos no mundo espiritual.
e se apegam a causas e sentimentos inferiores de quem tem assim afinidades. O problema é que nós nos envolvemos com eles e não podemos dispensá-los a hora que quisermos, pois o preço que eles cobram é muito alto. Eles entram em nosso livre-arbítrio e passam a dominar nossas vidas, explorando nossas próprias mazelas. E assim, ao afinizarmos com eles, é como se vendêssemos as nossas almas ao diabo. A figura do diabo não existe. É apenas uma imagem mitológica de espíritos dotados de maldades. E diabos, todos nós somos. Quando nós transviamos do bem e quando cultivamos ou desejamos o mal para alguém. Assim, é por isso que existe no mundo das aflições, em nossas emoções, dores, decepções, frustrações, que através do tempo o Criador nos dá exemplos para que possamos nos transformar de diabos a caminho de ser anjos. As influências nocivas nos atingem na medida em que não tenhamos defesas espirituais formadas por um comportamento equilibrado. Isso se chama falta de virtudes. Um detalhe fundamental. Os espíritos inferiores não produzem mal a nós, apenas fermentam o que existe já em nosso comportamento. Muitos são adeptos de rituais ou trabalhos para o fechamento do seu corpo contra investidas espirituais, tratando ou querendo usar, entre parentes, certos mentores com seus tratos, querendo sobrepor a ideia do mal para o bem. E isso se chama querer se trancar contra as ondas negativas e investidas dos pistoleiros do além. Ledo engano. Poderá até funcionar, embora precariamente, na medida que o interessado acredite nisso, apoiando-se em suas convicções. Aqui vamos ressaltar. Quem assim age está construindo uma casa mental sem alicerces duradouros, pois um dia sofrerá as consequências de improvisos meramente imaginários e sua casa mental ruirá na primeira oportunidade, na primeira tempestade que haverá de vir. E a melhor maneira de nós sobrepormos a cadeia do mal será sempre o empenho por eliminar de nós mesmos todas as ações negativas ou pensamentos negativos, vingança, intolerância, desonestidade, enfim, tudo que nos possa nos prejudicar. Reconhecendo que a reconstrução mais sólida para amenizar nossas aflições e a busca da saúde espiritual é o caminho do trabalho. O trabalho da resignação. A resignação ativa, adotando a prática do perdão, da tolerância, da paciência, da resignação com aquilo que temos que Deus nos deu. E assim vamos adquirindo uma legião de amigos espirituais, amigos do bem, que irão trabalhar ao nosso favor.
e assim teremos mais sucesso em todos os nossos empreendimentos pessoais. Principalmente a paz, a harmonia de coração entre os nossos amores terrenos. E assim fica a minha mensagem para todos. Obrigado por assistir. E muito obrigado, muito mais, se vocês compartilharem essa mensagem, porque ela pode servir para muitos daqueles que precisam de precauções em suas vidas.